Olá, eu me chamo Gabriel Ber e nesse vídeo nós vamos falar sobre 4 pontos muito importantes. Primeiro, como saber se um idoso está deprimido. Sobre a relação entre uma depressão e uma demência. Sobre o tratamento da depressão nos idosos. E também como fazer para ajudar alguém que está deprimido. Então, como saber se um idoso está deprimido? Nesse primeiro ponto, a gente vai falar que o diagnóstico de depressão é feito como uma conversa com o médico. Os sintomas mais comuns são tristeza ou sentimento de depressão, falta de interesse ou prazer em fazer as atividades do dia a dia, dificuldade para dormir, como insônia, agitação, lentificação dos movimentos, perda de energia e cansaço, sentimento de culpa e dificuldade para se concentrar ou para tomar as decisões. Também são comuns dificuldade de memória ou raciocínio, ansiedade, irritabilidade e sintomas físicos, como dores, palpitação, entre outros muitos sintomas físicos que são possíveis. Às vezes a apresentação da depressão nos idosos pode mudar. Por exemplo, podemos notar em alguns idosos menos tristeza e sofrimento, e alguns outros podem se apresentar com sintomas mais proeminentes como irritabilidade ou piora daqueles sintomas físicos como a dor. No segundo tópico desse vídeo, nós vamos falar da relação entre demência e problemas cognitivos. O idoso que tem depressão tem maior risco de apresentar problemas cognitivos, como dificuldade de memória ou velocidade do pensamento. Geralmente, os pacientes que têm demência começam a apresentar depressão até 11 anos antes do diagnóstico, e eles são mais comuns no ano anterior ao diagnóstico. Os problemas de saúde do idoso podem agravar a depressão, assim como a depressão pode agravar esses problemas de saúde. Por exemplo, alguém que tem dor crônica pode dar surgimento a sintomas depressivos, assim como a depressão pode piorar a dor. Diversas informações são importantes para o diagnóstico e tratamento da depressão. Por exemplo, o médico tem que saber na conversa com o paciente quais são os sintomas que ele tem, por quanto tempo e como que esses sintomas evoluíram. Existe também histórico de doenças psiquiátricas, o paciente usa álcool ou drogas e existe uma história de depressão ao longo da vida, todas essas são informações importantes. Além disso, o médico tem que saber quais os medicamentos que o paciente usa, quais as doenças que ele tem, doenças clínicas, né? E todas essas informações vão ajudar no diagnóstico, mas também na escolha do melhor tratamento para a depressão desse paciente. Então, no terceiro tópico, nós vamos falar exatamente sobre o tratamento da depressão no idoso. Os tratamentos comprovados cientificamente da depressão são psicoterapia, medicamentos e algumas mudanças do estilo de vida. A escolha do tipo de tratamento depende da conversa com o médico e com outros profissionais que vão tratar esse paciente também, como psicólogos, enfermeiros e médicos clínicos. A melhora da relação social pode ajudar na prevenção e no tratamento da depressão, mas também realizar exercícios físicos pode ajudar no tratamento da depressão. E as psicoterapias. Psicoterapias elas são efetivas no tratamento da depressão sozinhas ou com os medicamentos. E existem diversos tipos de psicoterapia, como a terapia comportamental ou psicanálise. Cada técnica é diferente, mas no final elas propõem ao paciente espaços de escuta e conversa, onde ele vai poder se beneficiar de uma relação aberta, segura e de qualidade com o seu terapeuta. Uma grande variedade de estudos apoia o uso de medicamentos antidepressivos no tratamento da depressão. Os medicamentos antidepressivos ajudam a tratar quadros de ansiedade também, de dor, de problemas do sono. A partir da história de cada paciente, o médico escolhe, baseado também nos efeitos colaterais que se quer evitar, qual o melhor tratamento. Por exemplo, se o paciente tem problema de peso, evita-se medicamentos que causem problema de peso. Os antidepressivos melhoram a depressão, a ansiedade nos idosos entre 2 a 8 semanas, mas tem alguns efeitos que são imediatos, por exemplo, o tratamento da insônia, o uso de medicamentos para tratar a insônia. A depressão nos idosos pode se associar a dificuldades em realizar as atividades cotidianas, como, por exemplo, usar o dinheiro, pagar as contas, preparar refeições, uso do telefone ou computador, avaliar o idoso que reside sozinho, por exemplo, quem é o seu cuidador ou o familiar mais próximo pode ser importante nesses casos. O tratamento da depressão pode permitir ao idoso retornar à sua autonomia, à sua funcionalidade. No quarto tema, nós vamos falar sobre como ajudar alguém que está deprimido. Primeiro,
ofereça ajuda, ajude essa pessoa a buscar um profissional da saúde. Algumas vezes pode ser necessário acompanhar essa pessoa mais de perto, pelo menos no período que ela esteja mais doente. Depressão não é bobagem, é uma doença e que tem tratamento. Os medicamentos, as psicoterapias e também as mudanças do estilo de vida podem ajudar os pacientes a aliviarem esse sofrimento.